Gente, hoje eu vou falar de novo sobre a ovelha negra e sobre a lealdade invisível. Isso aqui é bem diferente daquela outra resposta sobre o ovelha negra, tá? Quando ele está servindo ao sistema. Aqui também ele está servindo ao sistema, mas de uma forma muito pesada, tá certo? Então, assim, essa resposta aqui tem que ser até ouvida assim com muito cuidado, com muita atenção, tá certo? Mas é uma coisa que nesses 20 anos trabalhando com isso, vendo meu professor trabalhar durante uns 10 anos, é muito comum e é um lugar muito difícil, o lugar da ovelha negra quando acontece dessa forma, tá certo? Então, assim, o título é, né? É, a ovelha negra e a lealdade invisível. O que que é isso? Se inscreva no nosso canal, assista outros vídeos, aprenda com a gente esse olhar sistêmico, compartilhe, deixe um comentário. De todas essas formas você ajuda esse trabalho a crescer e a gente alcançar uma paz na vida, com mais serenidade, sem tanto viver com mais tranquilidade, não é isso? Bem, o que acontece? O que acontece é o seguinte: existe eu não posso nem chamar de tradição, mas existe uma memória da humanidade daquele triângulo dramático e da gente sempre procurar um culpado nas coisas, quem é o inocente, quem é o culpado, né? E aí, isso leva individualmente o ser humano a um movimento de todo mundo quer ser bom. Eu sou do bem. Antigamente tinha muito isso nos carros, né? Sou do bem, sou do bem, sou do bem. Só que esses lados que a gente julga tanto no ser humano é do ser humano. Então, existe essa agressividade em todos nós que não precisa se transformar em violência. Existe um medo de perder a sobrevivência, de não conseguir sobreviver, de ser, de ser julgado severamente, condenado. Todos nós temos isso, gente. Faz parte de sermos humanos, né? Lidar com isso. E nas famílias é muito difícil quando tem aquele que ele é o problema, sabe? Ah, tá todo mundo bem, ele é o problema. Aí quando a ovelha negra tá nesse nível, a ovelha negra é aquele filho, se não fosse ele, a mamãe estava em paz, o papai estava em paz, sabe? Ocupar esse lugar, gente, é muito, muito pesado, muito. E na sistêmico que a gente diz que o filho que ocupa esse lugar, ele está a serviço da família, através de uma lealdade invisível. O Berceno que chegava a dizer que ele é o mais amoroso de todos. É como se ele dissesse assim para os irmãos: vai cuidar da vida de vocês que eu fico aqui. Ele fica ali, ele é o centro, ele é o epicentro da família. E aí as falas são: a mamãe só vive por ele, o papai só cuida dele, ele é o centro de tudo, e ele só faz coisa errada, e ele só dá problema, e ele só não consegue se desvincular, não consegue prosperar, não consegue ter sucesso na vida no sentido de ter uma vida próspera e tranquila. Às vezes adoece demais, ou sei lá o que, N coisa, gente, se envolve com alcoolismo, com coisas ilícitas. Não, o leque de problemas a gente nem precisa discutir aqui, porque, entendeu? É infindável. Ele vira o epicentro. É assim, ele que exige mais cuidado, ele que dá mais trabalho, ele que cria problema, ele vira o centro de tudo que é negativo, como se ele pegasse toda a bagagem do que é negativo para ele. E quando o ovelha negra, ele está nessa lealdade invisível ao sistema, como se assim, ele é o bode expiatório. Tudo seria perfeito se ele não existisse. Gente, no mundo do trabalho tem demais isso. Se a Rosana for despedida, tudo fica em paz nesse escritório. É ela que é a causa de todo problema, ela que é o problema. E aí percebam que se a Rosana for despedida, outra pessoa vai entrar nesse lugar. Então, o que que significa? Significa que o sistema tem todos as raízes desse problema estão um pouco em cada um. Tanto que tem outra fala do Bert Helling que bate muito com isso, que é se no seu sistema tem um santo,
cuidado, porque a peteca do capeta pode cair na mão, vai cair na mão de alguém. Porque daí a gente não lida abertamente com as nossas negatividades. E como sistema e como um corpo, o sistema familiar é como se fosse o meu corpo aqui, que é o meu corpo, é a materialização do sistema Rosana, do que eu sinto, dos meus significados, das minhas emoções, dos meus pensamentos, de tudo. E às vezes eu estou com um problema no pé, mas a origem do problema está em outro lugar totalmente diferente. Ele sai pelo pé, mas a origem está, às vezes, na circulação sanguínea, sei lá o quê, está em outro lugar totalmente diferente a raiz. Então, tem a ver com aquela coisa do lugar, que lugar eu ocupo no meu sistema. Então, se é um sistema muito perfeito, por onde vão sair os problemas? Aí o ovelha negra é aquela pessoa que manifesta o problema. Uma vez eu vi isso numa palestra da Monja Coan. Na verdade, não é uma palestra, eu acho que é aquele café filosófico. Ela no café filosófico, é bem antigo, viu, gente? Mas se vocês procurarem, vocês vão achar. Estava muito lotado, o café filosófico, o salão lá, né, o ambiente, e tinha uma mulher muito elegante de pé lá no fundo. No fundo, onde não tinha mais cadeira e tal, muita gente em pé em volta, e essa mulher estava lá, e quando chegou na hora das perguntas, entregou, a responsável, ela levantou a mão, o responsável foi lá, entregou o microfone para ela, e ela falou assim: eu quero saber por que que eu tenho uma família perfeita, assim, eu, meu marido, e meus filhos, e aí nós tivemos um filho caçula, temporão. E ele tem dado muito trabalho, muito trabalho. Ele, e a gente não entende por que que se todo mundo era tão perfeito, por que que ele é desse jeito? E aí a monja, para responder, ela começa a meio que rir, assim, e ela fala assim, sério, que a sua família é completamente perfeita, que você é perfeita, seu marido é perfeito, os irmãos dele são perfeitos, e só ele é imperfeito? Gente, perfeito é uma coisa que a gente nem sabe o que é. Perfeito é uma coisa que nem existe. É uma idealização, é uma palavra louca, entende? E aí isso bate com aquilo que o Bergson fala. Se você tem um santo, que perfeito é ser santo. É quase a mesma coisa. A peteca do diabo vai cair na mão de alguém. E aí, no caso, era esse menino caçula, o caçula, que estava dando muito problema. E aí a moça, ela não falou isso que eu estou falando aqui, né? Mas, assim, a forma como ela foi fazendo pergunta para elas, e ela, sim, ela realmente acredita. A questão, gente, é que a gente realmente acredita. A gente realmente acredita no que está falando. A gente aí segue todas as regrinhas e exclui todo esse lado nosso de sombra, né? Que cada um de nós carrega. Cada um de nós carrega. E aí a monja insistia em perguntar: você é perfeita? E aí na plateia um monte de gente compreendeu, né? E ela não compreendia. Ela falava: sim, sim. E o que que nós fizemos para merecer isso? O que que nós fizemos de errado? Alguma coisa por aí. Tá certo? Então, incluir os nossos defeitos, aspas. Entender que esses sentimentos de raiva, de medo, de angústia, de ansiedade, nada disso é doença. Isso adoece a gente quando fica fora de controle, quando domina a nossa vida, quando perde a sua função. Eu fico ansiosa diante da necessidade de vir aqui fazer um vídeo que eu consiga falar de um jeito que vocês compreendam as coisas que eu estou querendo dizer. Isso é natural, isso faz com que eu pense sempre em melhorar, com que eu estude mais, com que eu escute o que eu gravo para poder entender quando eu falo complicado, entender o quanto que eu falo rápido, que eu penso muito rápido e nem consigo falar, e falo muito rápido. Então, ter essa humildade de incluir, é como diz uma aluna minha, eu tive uma aluna, a Carol, que ela falou muito isso, como é que é o poema da bailarina? Que a bailarina é tão perfeita, mas ela também tem chulé, ela também tem mau hálito, ela também faz cocô e xixi. É isso. Se trata disso.
tá certo? Então, quando alguém na nossa família ocupa esse lugar, a gente olhar para ele com muito respeito e no nosso coração dizer: eu fico com a minha parte e você fica livre, você pode ficar só com a sua parte. Você não precisa carregar esse peso por todos nós, tá certo? E muitas vezes esse irmão, ele é o que fica com os pais, viu? É como realmente se ele dissesse para os outros: vão cuidar da sua vida, eu fico aqui. E fica ali como uma criança dando trabalho. Eu lembro de uma outra situação, de uma vizinha que eu tive, uma senhora que teve muitos filhos, uma senhora de família tradicional mineira, né? E, e um dia, ela é muito católica, ela me convidou para ir na casa dela, que ela tinha um missionário hospedado lá, um padre, desses padres com dons, né, espirituais, não sei, eu nem me lembro direito, assim, do meu encontro com ele, mas eu lembro enquanto eu estava na sala de espera, uma filha dela falou assim: a mamãe está trazendo esses missionários porque ela está com muito medo, porque ela vivia dizendo para Deus que ela não poderia morrer enquanto fulana, um dos irmãos, não desse certo na vida. Só que agora ele está bem. Aí ela está com medo de morrer. Vocês estão entendendo o que que é isso? Porque às vezes as falas adoecem a gente. Uma fala assim: eu só estou viva porque vocês precisam de mim. Eu só estou viva porque vocês precisam de mim. Eu queria ficar em paz, entendeu? E aí, quando esse filho que fica, é para a mãe continuar vivendo. Não, então se todo mundo ficar em paz, a mamãe morre. A criança em nós entende literalmente as coisas. Então, assim, as raízes disso são várias. Uma constelação ajuda muito, mas o nosso olhar sobre nós mesmos, se estamos nesse lugar, ou sobre a pessoa no ambiente em que nós estamos, seja na nossa família, no nosso trabalho, que está nesse lugar, que seja um lugar de muito respeito, um olhar de muito respeito, um olhar de muito respeito, porque provavelmente ele está manifestando, às vezes, no trabalho, a indignação de todos. E todo mundo finge que não está vendo. O que ele está falando é o que todos gostariam de falar. O que ele está fazendo é o que todos teriam vontade de fazer, mas não tem coragem. Às vezes a nossa covardia, ela transforma esse lugar num lugar ainda mais difícil, mais desafiador. E a pessoa está nisso, por que que a gente fala lealdade invisível? Porque ela nem tem consciência do serviço que ela está prestando para todos, do quanto ela está sendo, de certa forma, também manipulada muitas vezes pelo ambiente, tá certo? Então, eu desejo que se você estiver nesse lugar, que você possa sair, usar a sua coragem de uma outra forma. Um abraço e até o próximo.